Chico, dá a tua primeira destaque aí desse jogo, por favor. Eu acho que quem viu a live da gente antes de ir para São Paulo, a gente comentou sobre esse jogo, né? Deu uma prévia. Eu acho que o jogo encaminhou, nem sempre a gente tá certa, né? Mas acho que o jogo encaminhou muito por aquilo que a gente tinha falado. Eu peço, muita gente tava com a expectativa de um atropelo do Philadelphia Eagles, né? Mas primeiro que se trata de uma rivalidade divisional, primeiro jogo de temporada, então tinha um contexto diferente aí, né? Dentro dessa partida, um Dallas Cowboys reforçado, um Eagles mudado, então eram algumas incógnitas, algumas variáveis que a gente citou, e o jogo foi por aí. Né? Eu acho que até aquela pausa para a tempestade, o jogo estava bem lá e cá. Um time fazia o touchdown, o outro devolvia. Foi um jogo bem dinâmico. Você vai chorar, vai? Né? Do, Falar da do, do... tempestade, bicho. Vai chorar, é? Vai. É o quê, Porra, mas velho. calma. Dizer que é Daqui a lá em pouco ele casa, por causa reclama. da Daqui a pouco ele tempestade, bicho. reclama. Daqui a pouco ele tá reclamando pra São Pedro. Não, pô, nada a ver isso não. Mas foi um jogo do lado do Philadelphia Eagles. Jalen Hurts, ele conseguiu pelo chão, né, correndo, comandar o time, né? Acho que foi o grande fator do ataque do Philadelphia Eagles nesse jogo, tanto que AJ Brown teve o quê? Uma Uma recepção de 8 recepção. jardas, Devonta Smith teve 3 recepções para 16 jardas, então a gente não viu o ataque explosivo do Philadelphia Eagles. Saiu uma estatística hoje que o Dallas Cowboys, nas marcações de homem, né? Mano a mano, não colocou ninguém na cobertura. Né? Então a Sim. secundária do Cowboys jogou muito bem, mas faltou segurar essa questão, né? Faltou os linebackers segurarem mais ali o Jalen Hurts. Alguns momentos a gente contesta lá de alguns holds, mas a gente já sabe como é a NFL, é a arbitragem caseira, né? Vai acontecer com o Dallas também quando jogar em casa, e enfim, acontece sempre. A gente não pode ficar se apegando a hold. Eu acho que o jogo, a vitória do Eagles passou por essa questão do jogo corrido de Hurts, né? Até a parada. Como eu tô falando, até a parada foi um jogo. Teve 2 TD de Javonte Williams e teve aquele quase TD de Miles Sanders, né? Que na jogada Sim. seguinte ele sofreu fumble e foi aonde mudou toda a narrativa do jogo. O Dallas vinha bem na partida e ali o Eagles conseguiu ir para a liderança e não largar mais a liderança. Né? E aí eu falei da questão da tempestade porque mudaram algumas coisas depois daquela pausa. Né? A defesa do Dallas veio muito melhor, conseguindo parar a Filadélfia. E já Sid Lamb, que teve um grande jogo até a pausa, né? Sid Lamb teve 7 recepções para 110 jardas, mas aí depois da pausa, no final do jogo, ele teve 2 drops fundamentais que se não tivesse acontecido, provavelmente o Dallas poderia ter saído vencedor lá do Lincoln Financial Field. Ó, antes de passar para outra pessoa, deixa eu dar a estatística aqui do jogo, Chico, que tu tava falando, e me impressionou uma coisa, e eu acho que no jogo eu falei, lembra? Tá muito pau a pau, mas tem uma coisa diferente. E aí no final do jogo é que eu entendi, porque assim, você tá acompanhando o jogo com o mesmo de gente, conversando, tirando onda, brincando. Por sinal, a galera daquela jarda ficou horrorizada com a gente, foi não, pô. Que a gente gritava, pulava, tirava onda, zonava. Era Chico tirando onda comigo, eu tirando onda com o Chico, tirando onda com Manopla, com Bitoca. Mas olha que estatísticas interessantes. Dallas, 22 first downs, Filadélfia 20. Third downs, 7 convertidos por Dallas, 8 por Filadélfia. Total de jardas para cada time, total geral, né? 307 para o Dallas, 302 para o Filadélfia. Passe, aí tem uma diferençazinha para Jalen Hurts, que é normal, né? Que foi 188 a 144. E aqui tem uma diferença gigantesca. E aí parece que eu estou falando do time que perdeu, né? O Dallas tem 4 penalidades contra 9 do Filadélfia. E ainda assim foi 24 a 20, né? O jogo. Mas o que eu estava falando, que eu queria falar, que foi bem complicado, Chico, e eu acho que é isso que mudou o jogo, e não é explicado só pela paralisação do coisa, é o tempo de posse de bola. Olha o tempo de posse de bola. 25 do Dallas, 34, quase 35 para Filadélfia. Ou seja, Filadélfia soube controlar o jogo, né? Pelo menos na minha visão, Filadélfia o tempo todo, para mim, e eu falei isso lá no jogo, parecia que Filadélfia estava controlando o jogo, mesmo estando atrás em alguns momentos. Né? Não sei se vocês sentiram isso no jogo, mas eu senti que Filadélfia sabia o que fazer com o jogo a todo momento.
não se desesperou. Não, desesperar, ele vai desesperar que ele é o campeão, né? Mas eu discordo desse controle do jogo, porque eu acho que o jogo todo momento teve aberto, tá ligado? Tanto que o Philadelphia não perdeu o jogo, passou a perder o jogo por 2 lances em que Sid Lamb recebeu o passe no colo e dropou. Então o time que tem controle do jogo, ele não toma lances como esse. E eu acho que, tipo, 35-25, beleza, são 10 minutos, né, de diferença. Mas o Philadelphia, como a gente falou, é um time que corre muito bem com a bola. É muita coisa. É um time que corre muito bem com a bola e ele tende a ter uma posse maior mesmo. Tu acha que é muita coisa ou é pouca coisa? É muita, 10 minutos é muita coisa. A diferença? É muita coisa. No futebol americano, inclusive. 10 minutos de posse de bola. É o jogo corrido. É o jogo corrido. É o jogo corrido. Aí tá certo. Não, agora, eu gostaria de dizer um negócio que é o seguinte, Dallas se superou, na verdade, aqui para nós. Se você botar o prognóstico, inclusive analisando o próprio time, você olha o time do Eagles, ele é muito superior do Dallas, em termos de conjunto e tudo, e algumas peças do Dallas também. Mas o que você vê foi Dallas da testa, e podia ganhar, o Chico está correto, por 2 posses de bola, ele poderia ter ganho esse jogo, e o erro faz parte, você também está certo, faz parte do jogo, os erros fazem parte do jogo. Pressão, Cubinho, pressão. O drop não vem do nada, não é só porque o cara quis dropar. Não, a não ser quando o cara faz uma merda mesmo sozinho, mas não é o caso, é que ele está pressionado por um defensor e tal. Assim, foi um jogo duro, mas eu acho que nesse aspecto, Filadélfia, talvez porque tem início de temporada, ainda não jogou o que realmente sabe, mas o fato é que Dallas deu teste, o que ninguém esperava. Ponto. Ninguém esperava. Nem o mais otimista dos torcedores do Dallas achou que iria dar teste. Eu esperava. Chico. A gente falou aqui, eu esperava, particularmente eu esperava. Eu vou lhe ser sincero. Eu esperava. Deixa eu dar uma estatística aqui. Deixa eu dar uma estatística, Robo, para tu falar. Vê como são as coisas. Chico tá falando que Sid Lamb foi o ocasionador da derrota, vamos dizer assim, por causa dos drops. E eu concordo, não vou discordar dele, não. Mas vê como o Sid Lamb foi importante. Foram 7 recepções para 110 jardas. Só para o Sid Lamb. Eu falei isso. Né? Então, mas não adianta tu fazer durante o jogo e errar, não. Derrick Henry fez 170 jardas contra o Bills e sofreu um fumble que o time perdeu. É aquele negócio feito no futebol. Goleiro que pega muito. Pai. Não. Mas você não pode cobrar só do cara. O cara fez a parte dele. No momento ele vai errar. Agora tu quer jogar o jogo todinho no cara? Nas costas do cara? Não é o jogo todinho. Aí, não é isso. Deus, pô. Mas o jogo é feito de touchdown, ele falhou. É um momento importante, pô. A hora clutch do jogo ele tem que fazer, pô. Ele é o principal jogador do ataque. Ele então tem faz que estar lá pra receber. Não, aí eu ia falar, Chico, o que eu ia falar é exatamente isso. Tira ele. Tu tinha feito 13 targets. Não tem lógica essa fala, entendeu? Não tem lógica. Tem, porra. Claro que tem. É a mesma coisa do cara dizer. Como você disse ali, Derrick Henry perdeu o jogo. Não foi Derrick Henry que perdeu o jogo. Porra, cara fez tudo. Ele foi determinante. O cara fez tudo num erro. O cara fez tudo. Num erro, tá falando ele leva a culpa. Tá falando do Dallas. Ele tá falando de Dallas. Vamos focar em Dallas aqui. É que nem goleiro. O goleiro pode pegar tudo. E frangar. Eu vou lhe ser sincero. Tem uma coisa interessante. Aí você pode também. O robô tem um pouco de razão também quando você faz o seguinte. E se. Veja só. Quando você força muito em cima de um jogador, a quantidade de vezes. Ele vai acertando. A quantidade de vezes que ele. Uma hora ele vai errar. Ele pode errar. Vai. Até por conta da pressão. Exato, porque quando vê que você isso faz parte do jogo, né? Sid Lamb praticamente é o único alvo. Praticamente é o único alvo do Dallas. É Sid Lamb, entendeu? Pickens e Ferguson. Aí vamos lá. Eu discordo de uma coisa aqui. Eu vou explicar a vocês que é porque o Chico falou na hora. Mas deixa eu falar. Por que não funcionaram o Pickens também? Pronto, exatamente. Qual é a bronca? Se Sid Lamb tá livre as 2 vezes no fundo do jogo, exato. Ele vai passar pra Pickens por quê, pô? Mas, Chico, eu acho que uma coisa. Chico, eu acho que uma coisa que eu acho que tá errado baseado na coisa. Livre, porque o segundo cara. Olha pra ser assim.
Vamos lá. A coisa que tá errada aqui para mim, eu acho que é o seguinte: a quantidade de tentativas em cima de Sid Lamb foi muito desproporcional ao restante. Eu entendo que Sid Lamb é Sid Lamb, tá certo? Mas, Sim. por exemplo, no Philadelphia foi bem equilibrado. No Dallas. Qual passou a bola? Não, porra, peraí, faz isso. Não. Você distribui o jogo, o cara distribui. Tem 52 jardas, pô. O Eagles tem 52 jardas passadas só, pô. Quase nada. Minha gente, Dak muito Prescott pouco. tentou passe para 9 jogadores. O Philadelphia tentou passe para 6. Quem foi que distribuiu mais o jogo? Dak Prescott ou Jalen Hurts? Pelo amor de Deus, minha Não, gente. pô, eu concordo. Pega não, as eu informações concordo, antes de só que- falar, pô. Passe longo É ou porque curto. Sid Lamb, ele é o principal jogador do time, ele é o principal right receiver. Ele vai ter mais alvos, é normal isso. A questão E pra minha que não é se tu ele vai tentou ter pra mais ou Shoemaker, menos porra? alvos, não. Pra que tu tentou pra Shoemaker, então? Pra que tu tirar tentou onda. pra um. Pelo amor Não, de tá Deus. tirando onda, não, pô. É porque. Bicho, ele Bicho, é o ele Tyrande, tentou pô. uma Se ele vez. tentou é porque... Então, E olha ele recebe bola que, também, pô. e olha que Normal. Jalen Mas é Hurts isso que eu tô teve. dizendo. Jalen Hurts ainda É teve um pouquinho mais de distribuição, liberdade para jogar. É Jalen Hurts equilíbrio. teve um pouquinho mais de liberdade equilíbrio. para jogar. Entendeu? Pra correr, né? Pra correr. correr, Porque a secundária pra marcou correr. muito bem, é. Porque não tinha Micah Parsons ali para comer ele, né? Então ele Claro, teve mais Não, liberdade. Micah Parsons não é esse jogador, não. Não é mais capaz, não. Eu também não concordo. Não é esse jogador, Concordo que não, é para isso, jogo não. corrido, não. Pior que não. Ele ajuda Pra- muito na pressão, tá ligado? Para o QB, Mas É. não, ele ajuda Pra muito o na QB? pressão pra sacar o QB, mas quando o QB sai pra correr, ele não é esse cara que vai buscar ele, não. Não é o... Entendeu? É nesse sentido que eu tô falando. eu Mas, acho assim, que só ele não, pra eu acho que ele finalizar, não ia ter, eu acho que ele não não ia tô ter essa aqui- facilidade para correr se ele tivesse ali, não. Ele ia ser sacado antes. Eu não tô aqui pra crucificar Sid Lamb, não. Eu tô falando que a derrota do Dallas passou pelos drops de Sid Lamb. Ponto final. Aí, Isso claro, não tem vai discussão. passar isso eu tudo. concordo. Tanto não, a como gente passou concorda. pelo fumble de Miles Sanders. Mas tu entendeu? não acha, é isso que eu tô dizendo, tu não acha que uma melhor distribuição para tirar a pressão do cara, porque assim, a gente tá discutindo assim, no plano do jogo em geral, pensando no jogo todo, se tu só foca num cara o tempo todo, e se tu tem a maior quantidade de bolas, mais do que o dobro do que a bolas em cima do cara, não fica muito aquela previsibilidade do jogo, não? Bem, irmão, você tem que pegar a estatística dos outros jogos, pô, é normal, pô. Dak Prescott passou bola para 9 recebedores diferentes, minha gente. Só que Dak precisou passar muito. O Dallas ainda não tem um jogo corrido tão Sim, estabelecido. Chico, mas ele só acertou Entendeu? para 6, Chico. Ele só acertou para 6. Os 9 foram tentativas, pô, não foi acerto. Ele Aí é acertou pra foda, 7. pô. Tá, não é, Mas Miles ele, Sanders ele saqueou. tentou passar passe Não, pra mas 9, pô. no momento que ele tentou, mas veja, no momento que ele tentou para Miles Sanders, ele teve jogada negativa, foi jogada negativa. Então o que eu tô dizendo assim, ele foi na touchdownzinho, pressão. Foi na pressão, aquilo ali foi na pressão. Mas Então, isso é o que o eu tô padrão, pô. discutindo Você é o acompanha a seguinte. NFL. É normal o cara passar pra 6, 7 jogadores, pô. Todo jogo vai passar pra 9, 10, não, pô. Não, pô, mas Procura aí, pega essa estatística de cada jogo. Chico, acho que tu não entendeu. Eu não tô discutindo os 6, Eu 7 entendi, jogadores. pô. Vocês estão falando Não, eu besteira, tô falando só das isso, né? tentativas. Não, pô, eu tô falando da tentativa. Foram 3 tentativas para Sid Lamb. O cara que foi segundo, que foi Ferguson, foram 6, pô. Mas é normal. Ah, pô. Pega a estatística dos outros jogos. Sempre vai ter um right receiver que A vai gente ter vai mais falar dos alvos. outros jogos já já e você vai ver que eu vou falar para você que tá igual, porque eu olhei isso. Não tá desproporcional assim, não. Marquise Brown do mas Chiefs beleza. teve 16 targets no jogo lá contra o Chargers. O melhor right receiver do time ele vai ser mais No equilíbrio. E o que é que aconteceu com o Chiefs? Mas foi por causa disso aí. Não sei, provavelmente sim. Outros problemas. Mas também outros teve a Xavier Ward também que se machucou logo no começo do jogo. O Chiefs não. Aí quando for falar, eu digo, o Chiefs, a secundária do Chiefs estava uma baba. Não, beleza, a gente vai falar já já. Tá, Não dá pra comparar. Deixa pro jogo, deixa pro A time. gente vai falar já já. Monarca, eu queria falar do tempo do jogo, que na hora que o Bico começou a falar, que houve 10 minutos são muito tempo, né? É muita Então, coisa, assim, é um quarto. É muito É um coisa. quarto, basicamente. E aí, Mas- você acha, tu chegou a ver o jogo, né? Obviamente. Aham. Tu acha que isso, tu concorda comigo que eu falei que o Philadelphia meio que parecia que estava controlando o jogo e sabia o que fazer com o jogo o tempo todo? Ou não? Eu não sei se é exatamente esse termo, mas parecia que o jogo não ia escapar deles. Parecia que a vitória era deles, mas eu concordo com o Chico que o Dallas estava pegado o jogo todo, não deixou desgarrar, mas parecia que o Eagles não ia perder, independente de qualquer coisa. Isso. Era a impressão que passou para mim, pelo menos. É isso. Então foi 24-20. Por mais que Chico ache que não, mas eu acho que para mim, o que passou para mim foi um desequilíbrio com as coisas.
Dak Prescott teve 188 jardas, não foi tanto a mais assim do que Jalen Hurts, por exemplo, que foi 152. Só 110 foi Sid Lamb. Só 110. Só 110 foi Sid Lamb, exatamente. O que eu estou dizendo só é que eu acho que há um desequilíbrio. Eu não estou dizendo que foi por isso que o Dallas perdeu. Mas faz Eu acho parte que, também. para mim, o tempo todo... mas exatamente. Eu sei que faz parte. Mas, assim, eu acho que para mim, o Dallas sempre está nessa previsibilidade das coisas que acontecem, porque não tem jogo corrido também, obviamente, apesar de que eu acho que correu bem com a bola, eu acho que correu bem com a bola, que passou das 100 jardas, nisso ele soube distribuir bem, a galera falou mal de Javonte Williams e mal de Miles Sanders, mas eu acho que nesse caso aqui, eles entenderam que o importante é que os dois se completassem, né, Chico? Tu não acha isso? Que no jogo terrestre... É aquele que a gente tinha falado, né? Do Dallas montar uma comitiva de running back. Já que não tem top, comitê. junta dois para ver se vira um bom. No caso Mas o Miles Sanders estava correndo bem até o fumble. O Miles Sanders estava bem. Ele teve uma ótima corrida ali, né? Teve uma big playzinha de 49 jardas. Gente, o jogo foi 24-20. Pegou um time top. O Eagles é um time top. O Dallas jogou foi muito bem. Não, mas é isso aí. Novo técnico, nova comissão, tudo novo. Isso aí. E A perspectiva é boa. Nem toda semana a gente vai pegar o Philadelphia Eagles. Então a perspectiva é boa. Se você for pensar... Para mim, sinceridade, passa pelo fumble e pelo tempo de jogo, tempo de posse de bola, que é aquela coisa. O que para mim foi isso aqui, foi o desequilíbrio, foi aqui. Né? O fumble, obviamente, eu não acho que a Tempestade tenha tanto problema assim no jogo em si. Teve, o jogo foi um antes da Tempestade e outro depois da Tempestade, Bril. É porque o pessoal tem medo, porra, dois de jogos chuva. totalmente diferentes. Mas eu achei que o Dallas ia voltar melhor. Eu achei a Tempestade ia ser boa, o Dallas. Eu achei que ia ser boa. Voltou outro time, a defesa voltou, parando o Eagles. É uma tempestade de raios, lembrando disso. Né? Então a estrelinha tem as pontinhas, ele ficou com medo do raio que na... Mas assim, só para finalizar a minha fala, o que o Beri falou aí, o fumble e a posse foram fatores, mas apesar disso, o Dallas poderia ter ganho se Sid Lamb tivesse pego as duas bolas livres lá perto do próximo se preocupe não, filho. Você vai jogar com os Giants na semana que vem, com o Russell Wilson, então você ganha, porra. Graças a Deus. E eu quero ver Bitoca aqui defender Russell Wilson. Agora vamos lá. 24-20 foi um jogaço para mim, tá? Digno de primeira partida da temporada. Jogo maravilhoso.